Fala, gurizada, tudo tranquilo? Bom, eu espero que sim. Estamos iniciando aí mais uma aula de matemática para o PISM 1. Nessa aula, galera, a gente vai introduzir um conteúdo que é muito importante e muito cobrado nos vestibulares, que é a famosa função, né? Nessa aula a gente vai definir função, iremos trabalhar também com alguns conceitos importantes, né? E a gente vai ter aí uma sequência de aulas bacaninhas envolvendo as funções. Tranquilo? Então, galera, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Só lembrando, se você não assistiu a aula que envolve plano cartesiano e suas propriedades, recomendo que você assista. Mais para frente você vai precisar disso. Agora, vamos definir função. Então tá aí, gente. Função. O que é função, Eugênio? Galera, o conceito de função ele é bem abstrato, né? Mas eu posso definir para vocês que função é basicamente uma relação de dependência. A gente vai ter basicamente o seguinte, que para cá... Opa, deixa eu marcar direitinho. A gente vai ter o seguinte, que para cada valor de x, a gente vai ter um y correspondente. Então, quando a gente fala de função, a gente basicamente vai estar falando de uma relação de dependência. Certo? Então, olha só. Toda função vai ser dada por uma lei de formação, que a gente escreve basicamente como sendo f de x. E a gente vai ver mais para frente que esse f de x é igual a um valor chamado y. Tá? Mas isso daí é assunto da aula que vem, onde a gente vai ver notação de funções. Tá? Mas agora vamos para conceitos iniciais. Então, definição de função é essa, é basicamente uma relação de dependência. Para cada valor de x, a gente vai ter um y correspondente. Tranquilo? Bom, domínio e contradomínio da função. Galera, a gente vai ter o seguinte, ó, a gente tem o seguinte, para ser uma função, a gente vai ter que ter um determinado domínio e um determinado contradomínio. O que é o domínio? Galera, o domínio, no caso, ó, representado pela letra A. Né? Ele basicamente indica os valores que x pode assumir. Galera, sempre que a gente for trabalhar com alguma função, a gente vai ter valores para x que vão gerar alguns valores para y. Certo? Então, sempre que a gente for montar gráfico ou algo do tipo, a gente escolhe os valores para x e a gente vai obter valores para y. Tá? O contradomínio, né, é o representado pela letra B, né? Vou marcar aqui para vocês em laranja. Né? Ele é basicamente representado pelos valores que y pode assumir. Certo? Então tá aí, ó. Bom, a gente diz o seguinte, que o domínio é o conjunto de partida, né? E que o contradomínio é o conjunto de chegada. A gente tem uma representação aqui, ó, com dois diagramas aqui, ó, tem o conjunto A e o conjunto B. O conjunto A, no caso, é o domínio, é o conjunto de partida, né? Aqui a gente tem algumas flechinhas saindo, aqui as flechinhas estão partindo do A, logo o A é o conjunto de partida, logo A é o domínio que a gente representa pela letra D, tá? E o B, como a gente pode notar aqui, é o conjunto de chegada, que a gente representa pela letra B nesse exemplo aqui. Mas, no caso, ele vai ser o contradomínio, que a gente representa por CD, tá? Então, o domínio é basicamente dado pelos valores que x pode assumir, e, no caso, ele é chamado de conjunto de partida. O contradomínio é basicamente representado pelos valores que y pode assumir, e ele é representado pela letra C e pela letra D. Então, CD. Tranquilo? Agora, galera, a gente vai trabalhar com um conceito muito tranquilo, que é o conceito do esquema de flechas. Galera, esse esquema de flechas aqui, a gente utiliza ele para ver se a gente tem ou não uma função. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai, ó, a gente vai apagar isso aqui tudo e vai colocar aqui as condições necessárias para uma relação ser uma função. Porque é o seguinte, galera, toda função é uma relação, mas nem toda relação é uma função, certo? Bom, eu vou apagar isso aqui, a gente já vai voltar com o outro tópico de aula. Show? Então, beleza, galera, estamos aí com as condições necessárias para ser ou não uma função, né? Porque é o seguinte, galera, muitos exercícios, né, eles podem basicamente, né, te dar lá uma lei de formação, pedir para você substituir alguns valores, é o que a gente vai ver na nossa próxima aula, mas algumas questões, inclusive o PISM, gosta de uma pegada mais conceitual, né? Então, a gente tem que ficar atento às condições de existência para uma função. Para uma função existir, existem 4 condições para uma função existir, certo? A primeira condição, ó, primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai, ó, fazer o seguinte, a gente vai escrever aqui alguns diagramas, tá? Então, vamos pegar aqui alguns diagramas.
né? Eu vou escrever aqui alguns diagramas para a gente poder trabalhar com essas propriedades aqui de uma maneira tranquilinha, tá? Então vou escrever aqui alguns diagramas. Tá bom. Quando eu precisar aqui de novo eu apago. Vou colocar um pouco mais para baixo, que aí eu vou ter uma área melhor, né? Vamos ver? Tá, beleza. Agora vamos trocar aqui, vamos voltar com a caneta. Olha, a primeira condição necessária para a gente ter uma função. Olha só, para ser função, todos os elementos do domínio devem estar ligados a elementos do contradomínio. Então, essa aqui é a primeira condição para a gente ter uma função. Então, olha só, gente, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que a gente tem aqui um contradomínio representado pela letra, o domínio representado pela letra A e o contradomínio representado pela letra B. Suponha que eu tenho os elementos A, B e C. E eu tenho aqui, ó, no conjunto B, os elementos D, E, F, G. Bom, para essa relação aqui, que eu vou chamar de relação 1, para essa relação 1 ser uma função, cada elemento do A tem que ter uma imagem no B, né? Eles têm que estar ligados a um elemento no B. Vamos supor que, ó, meu A está ligado no D, né? E que o B está ligado no E, né? E que o C está ligado no F. Isso aqui é uma função, Eugênio? É. Se todos os elementos de A têm uma imagem no B, é uma função. Beleza, Eugênio? Agora, se eu tivesse algo assim, ó. Se eu tivesse isso aqui, né? Se eu tivesse, ó, o A e o B ligados e o C não ligado. Galera, não pode ter elemento no domínio sem correspondente. Então, não pode sobrar elemento no conjunto A. Então, isso aqui não seria uma função, certo? Beleza? Agora, vamos ver aqui a segunda propriedade. Então, vamos voltar com a setinha, então. Então, ó, a primeira propriedade é a seguinte, que todos os elementos do domínio devem ter uma imagem no contradomínio, senão não é função, certo? Se sobrou elemento no A, não é função, beleza? Se não sobrou nenhum elemento no A, é função. Se sobrou, não é função, certo? Agora, vamos aqui para a segunda propriedade, né? Segunda condição. Vou pegar a mesma cor aqui. Para ser função, cada elemento do domínio deve ter uma única imagem no contradomínio. Isso aqui é legal. Olha só. Beleza, gente. Então, eu vou apagar essas setas aqui. Vou manter essas setas aqui de cima, tá? Agora eu vou fazer no diagrama de baixo. Esse aqui foi uma relação 1. Então, a gente viu que isso daqui indica uma função, né? Porque olha só, todos os elementos de A têm um correspondente. Então, isso aqui é uma função, né? Beleza, agora vamos olhar aqui, ó. A gente tem aqui, ó. Suponha que a gente tem os elementos A, B, C e D. A gente tem aqui no B os elementos E, F, G, H. A gente ainda tem um I aqui embaixo, ó, um I. Tá? Olha só. Se a gente tem algo assim, ó. Olha só, aqui sem problema, certo? Agora, se eu tenho algo assim, ó, o D, ele tem como correspondente o H e o I, isso aqui não pode. Um elemento do domínio não pode ter mais de uma imagem no contradomínio. Então, isso daqui seria uma relação que não expressa uma função. Então, ó, cada elemento do domínio tem que ter uma única imagem no contradomínio. Não pode ter mais de uma. Então, isso aqui não expressaria uma função. Então, isso daqui, ó, deixa eu colocar para vocês uma seta. Isso daqui, vou colocar, ó, não é função. Tá? Essa de cima aqui, ó, nota que a gente tem aqui, ó, cada elemento do domínio tem uma imagem aqui, não sobrou nenhum elemento no domínio, então isso aqui é função, certo? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai, ó, desfazer tudo para a gente trabalhar com mais situações caso a gente precise, tá? Tá? Beleza. Vamos marcar aqui então. Tá, agora o que eu vou fazer? Vamos ver tudo de uma vez para depois a gente trabalhar com exemplo, tá? Então vamos colocar aqui o A de uma vez, que a gente vai precisar depois A, e aqui depois ó, B. Tá. Olha só, terceira condição para ser função. Diferentes elementos do domínio podem apresentar uma mesma imagem no contradomínio. Isso aqui é bem legal, isso aqui é bacana.
olha só. Como a gente sabe, a gente vai ver isso na próxima aula, mas a gente vai ver o seguinte, que toda função é dada por uma lei de formação. Suponha que uma função f de x é dada por x ao quadrado, certo? Bom, aí como é que eu faço, Eugênio? Você vai escolher os valores para x. Então, se eu quiser escolher, por exemplo, menos 1, 0 e 1, esse é meu domínio. Aí, suponha que no meu contradomínio eu tenho, sei lá, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Beleza. Antes da gente terminar aqui esse esquema aqui, vamos ver a última, né? A última diz o seguinte, ó, que elementos do contradomínio podem ficar sem correspondentes. Então, a última propriedade diz que pode sobrar elemento em B, ou seja, elementos de B podem ficar sem correspondentes, apenas elementos de A que não podem. Agora, vamos lá. Vamos jogar nessa lei de formação aqui. F de x é igual a x ao quadrado. Então, esses valores que estão aqui são os valores que x pode assumir. São os valores que eu escolho, que você pode escolher no exercício se você quiser. Olha só. Então, ó, menos 1 ao quadrado, vamos fazer menos 1 ao quadrado vai dar 1, certo? Então, menos 1 ao quadrado vai dar 1. Né? 0 ao quadrado, né? 0 ao quadrado é 0 vezes 0, vai dar 0. Certo? A gente vai colocar 0 vezes 0, vai dar 0 aqui. Agora, 1 vezes 1 é 1 ao quadrado, né? 1 ao quadrado, no caso, é 1. Então, nota o seguinte, menos 1 e 1 são elementos diferentes do domínio. E nota que eles têm a mesma imagem. Isso aqui configura uma função, Eugênio? Isso é uma função, ó. Diferentes elementos do domínio podem apresentar uma mesma imagem no contradomínio. Isso aqui está certo. Beleza, Eugênio. Sobrou elemento no conjunto B. É função do mesmo jeito, Eugênio? Olha só. Pode sobrar elemento no conjunto B, só não pode sobrar no conjunto A. Tá? Agora vamos ver uma outra situação aqui. Suponha que eu tenho, sei lá, os elementos A, B, C, D. Eu tenho aqui os correspondentes E, F, G e o H. Agora vamos lá, vamos analisar essa situação que eu vou passar para vocês. Olha só, suponha que eu tenha o A com correspondente E, com correspondente F, né? Você tem aqui, ó, o B com correspondente F também, o C com correspondente G, o D com correspondente B. Aí eu te pergunto, isso aqui é função ou não? Bom, deixa eu apagar aqui um pouquinho. Essa parte aqui que eu usei só para ilustrar mesmo, ó. Vou colocar aqui já preenchimento, Brasil. Olha só, aí eu te pergunto, isso aqui é função ou não? Olha só, galera. Poxa, Eugênio, ó, não sobrou elemento no A. Beleza, a primeira condição está satisfeita. Mas olha só, a segunda não está. Para ser função, cada elemento do domínio tem que ter uma única imagem no contradomínio. Nota que o camarada A, ele tem mais de uma imagem, né? Ele tem como correspondente o E e o F. Isso aqui não satisfaz uma função. Então, isso aqui não seria uma função. Então, isso aqui não é função. Certo, gente? Então, ó, vocês têm que ficar atentos a essas regrinhas aqui. Basicamente, galera, é isso, né? Para ser uma função, basicamente vai ter que obedecer essas relações aqui. Basicamente é isso. Então não pode sobrar elemento no domínio, ou seja, todos os elementos do domínio têm que ter um correspondente no contradomínio, né? Cada elemento do domínio só pode ter uma imagem no contradomínio, né? E olha só, diferentes elementos do contradomínio podem ter uma mesma imagem, como aconteceu aqui, nesse exemplo aqui, que era para ser exemplo 4, né? 3 no caso. Esse aqui era para ser exemplo de número 4, tá? Bom, e a quarta condição é a seguinte: elementos do contradomínio podem ficar sem correspondente, ou seja, pode sobrar elemento no B. Nota que aqui sobrou 1, 2, 3 elementos, e não deixou de ser função. Isso daqui é uma função de A em B. Tranquilo? Agora, galera, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com a conceituação gráfica de função agora, porque a gente vai trabalhar muito com isso no decorrer das nossas aulas, tá? A gente só vai apagar aqui e a gente já volta. Então, beleza, gente. Agora a gente vai trabalhar com a parte gráfica de uma representação funcional, ou seja, a gente vai trabalhar com a parte gráfica de uma representação de função. Bom, basicamente, a gente vai poder determinar se um gráfico expressa uma função ou não. Como que a gente vai fazer isso, Eugênio? Muito simples, gente. Então,
Olha só, a gente tem aqui ó, o eixo y e o eixo x, que foram apresentados lá na aula de plano cartesiano. Se tu não assistiu, assiste. Tá? Bom, qual que é a ideia para a gente saber se é uma função ou não? Galera, para um gráfico expressar uma função, o que a gente vai ter que fazer? O que tem que acontecer? Galera, quando a gente traça aqui, ó, vou mostrar para vocês, quando a gente traça aqui ó, retas paralelas, retas verticais, na verdade, retas paralelas ao eixo y, né? Retas verticais, né? A intersecção dessa reta com o gráfico deve ser apenas um ponto, certo? Então vamos ver. Olha só, vamos traçar aqui algumas retas verticais aqui, ó, nos dois gráficos. Aí a gente vai poder descobrir aqui qual que é função, qual que não é função. Então vamos traçar aqui, ó, uma aqui. Vamos traçar 3 retinhas em cada gráfico e já era, ó. Beleza, gente? Qual que é a regra? A regra diz o seguinte, ó. Para uma função ser expressada em um gráfico, a intersecção entre retas verticais e seu gráfico tem que ser um ponto só. Então, galera, qual que é a ideia? Para ser função, o gráfico tem que ter intersecção de um único ponto com as retas verticais. Olha só, isso aqui é função, gente. Vamos lá, ó. A gente tem aqui retas verticais que foram projetadas aqui, ó. A intersecção dessa reta aqui com o gráfico em azul, no caso, é um ponto. O mesmo vale aqui, o mesmo vale aqui. Então, galera, isso daqui expressa o gráfico de uma função, porque a intersecção da função com retas projetadas, no caso, é apenas um pontinho. Então, isso aqui é função, tá? Então, se a intersecção entre o gráfico e retas verticais for apenas um ponto, é função. Agora, se a intersecção for mais de um ponto, não é função. Olha só, como a gente pode notar nesse gráfico aqui, ó, a gente tem 1, 2, 3 pontos de intersecção aqui. Aqui a gente tem 1, aqui a gente tem 2, aqui a gente tem um só. Mas olha só, a gente tem mais de um ponto de intersecção aqui. Então isso daqui não é uma função. Para ser uma função, a intersecção entre as retas verticais e o gráfico tem que ser um ponto só. Então isso aqui não é função. Beleza? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado da aula e sobretudo entendido. Na nossa próxima aula a gente vai falar de notação de funções e também já vamos iniciar outros conceitos importantes. Espero que vocês tenham gostado, sobretudo entendido. É isso, valeu, fiquem com Deus. Não se esqueçam, fé na missão, foco na aprovação. Tamo juntão!